Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo à família Teu Rei. É muito bom orar pelos irmãos, né? É muito bom a gente poder estar orando pelos irmãos. Quando a gente ora, nós recebemos mais do que quando alguém ora por nós, eu acredito. Quando a gente ora, nós temos dizendo assim, olha, seja feita na vida do meu irmão aquilo que eu quero que seja feita na minha. Que Deus me abençoe, que Deus nos enche de graça. Quando você ora para o seu irmão, quem tem uma experiência de orar por alguém ou evangelizar alguém? Quando nós evangelizamos e acaba o evangelismo, quem sai mais cheio? Nós saímos cheios de Deus quando a gente evangeliza alguém. Faz experiência, evangeliza alguém essa semana, você vai ver que você vai sair cheio de Deus, cheio da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos aqui em uma série de mensagens e hoje você chegou no último dia dessa série, né? Nós estamos falando sobre uma série que tem um tema, portanto, ide. E nós estamos falando sobre, somos chamados para servir. Um serviço em santidade. Santidade é o ano que a gente tem pregado, tem falado sobre isso. Então hoje é o último dia. E hoje, o que eu quero falar com os irmãos? Como que nós vamos cumprir essa missão? Existem várias formas de cumprir essa missão. Existem várias formas de viver o chamado de Deus para nós. Talvez vocês daqui, né, ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo, talvez você fale assim, não entendi nada que o pastor falou. Tenha paciência. Talvez você já conheça o Senhor Jesus Cristo e vai entender muito bem o que a gente tem ministrado, o que a gente vai falar nesta noite. Então, existem várias formas de servir no Senhor. Um resumo breve, né, daquilo que nós já falamos. Nossa primeira pregação foi chamados para servir. Quantos lembram? Eu falei sobre a mordomia. Deus nos chamou para sermos mordomos dele. E o que ele espera dessa mordomia? Que o mordomo se encontre fiel. O nosso Senhor Jesus Cristo ensinou para nós que nós devemos viver em fidelidade. O mordomo precisa ser fiel. Fiel ao quê? Aos mistérios de Deus. Não fiel ao ministério. A gente acha que ser mordomo de Deus é cuidar da igreja, é fazer parte do louvor, é cuidar de uma célula, é ser pregador, é ser pastor. Não, a mordomia é para todos nós. E Deus espera de nós que sejamos fiéis ao quê? Aos mistérios de Deus. Nós, como homens e mulheres de Deus, somos chamados para ser fiéis à pregação do Evangelho. O mistério do nosso Senhor Jesus Cristo é pregar a Cristo como o único, suficiente Salvador. O mistério do nosso Deus é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ser mordomo não é trabalhar na igreja. Ser mordomo é ser um homem e uma mulher de Deus fiel ao nosso propósito. Amém? Depois nós falamos sobre usar os nossos dons. Todos nós carregamos dons. Deus deu dons para nós. E para que é esse dom? Para sermos conhecidos como o pastor que revela, o pastor do coque, não tem pastor do coque, né? Vai ser conhecido como a irmã do coque, ou como aquele irmão que cura, não! Os dons que Deus nos dá têm duas finalidades. Primeiro, glorificar a Deus. Quando alguém é curado, quando alguém recebe uma palavra de sabedoria, quando alguém é instruído, Deus é glorificado. E o segundo ponto é edificação da igreja. Então todos nós carregamos dons para glorificar a Deus e para edificar a igreja. Então os dons que você carrega não é para falar que você é bom, que você orou mais, que você jejuou mais, não. É para a glória de Deus e edificação da igreja. Uns querem ser usados para que Deus seja glorificado. Uns querem ser usados para que a igreja... Eu falei Deus ser edificado? Deus ser glorificado e a igreja ser edificada.
né? Então seja usado por isso, você tem dons. Pastor Reginaldo pregou semana passada sobre chegou a hora da colheita. Preciso ir, não fugir do chamado de Deus. O tempo está pronto, os campos estão brancos, é hora de colher, irmão. A partir do momento que a história da igreja começou a ser vivida, os campos estão brancos para a colheita. O evangelho foi pregado, Jesus Cristo ressuscitou. Nós precisamos ser servos do Senhor para trabalhar. Nós não podemos nos retroceder daquilo que Deus nos chamou. E hoje, eu quero falar com vocês sobre o cumprimento da nossa missão. Nós precisamos cumprir. E como cumprir? Como, pastor, eu vou servir a Deus? Como, pastor, eu vou ser usado por Deus? Nós sabemos que Deus tem um chamado para cada um de nós. Sabemos que receber a Cristo como Senhor e Salvador não é o fim da caminhada cristã. Receber a Cristo como único e suficiente Salvador é o início da nossa trajetória. É o início da nossa história. Deus não nos resgatou da maldição, não nos resgatou somente para desfrutarmos das bênçãos espirituais, mas para sermos usados por Ele, para nos tornarmos ativos nas mãos do Senhor. Irmãos, eu lembro daquela propaganda de um cartão de crédito, é cartão de crédito, se eu não me engano, comprar isso, tantos reais. Qual que é a Mastercard. do Mastercard, né? Aí depois ele estava no final lá, isso não tem preço. Aí eu costumava pensar assim, fazer isso na igreja é uma benção, fazer aquilo na igreja é uma benção, mas pregar para alguém e a pessoa aceitar Jesus, isso não tem preço. Ser usado por Deus para trazer alguém para a igreja, para mostrar o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, é a maior alegria que um homem e uma mulher pode se ter na terra. É a maior obra, ser usado por Deus, está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo como um instrumento dele. Eu gostaria de ser um instrumento da mão do Senhor. Às vezes, afinal, Deus precisa dar uma rochadinha ali, subir a nota, afinar um pouquinho. Às vezes somos. Às vezes a gente começa como aquele pandeiro que você bate, não sai som nenhum, e vai só, depois vai ajustando, né? Falei de pandeiro porque eu vi hoje uma irmã do pandeiro. Você já viu ela do Instagram? Hã? Uma benção, o irmão lá que toca um pandeiro, toca pandeiro até bem, que as igrejas do fogo, mas que benção, eu gostei do irmão do pandeiro. Às vezes tem pandeiro desafinado, irmão, mas Deus vai afinar para podermos usar em nome de Jesus, amém? Lembre disso, você tem um papel importante no reino de Deus. Hoje é a última mensagem dessa série, portanto, ide, você tem um papel importante nas mãos de Deus. Já quero fazer propaganda da próxima série, abre aspas. A partir de domingo que vem, mesmo sendo carnaval, algumas pessoas vão para sítio, vai estar gravado, mas se você puder estar aquele vídeo, nós vamos começar uma série sobre as igrejas do Apocalipse. Vamos fazer uma série de todas as igrejas ali, né, uma por uma, sobre santidade na nossa vida, falando sobre a igreja as igrejas do Apocalipse. Então não perca a próxima série do mês de março e um pouquinho de abril. Vamos falar sobre a igreja do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, vai ser de bênção para nós, amém? Amém. Abra comigo no livro de Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 26. Quem achou diz amém? Evangelho de João, capítulo 12, versículo número 26. Deixa aberto aí, viu, irmão? Não fecha a Bíblia, não. Às vezes a gente abre a Bíblia, assim que o pastor acaba de falar, já fecha a Bíblia. Deixa o celular aberto aí. Vamos lá. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Derrama a tua glória, a tua graça, teu amor e teu favor sobre nossas vidas. Que o Senhor possa nos instruir com sabedoria, graça, poder do Senhor. Que o Senhor possa nos instruir a servir ao Senhor. Que o Senhor possa aquecer os nossos corações para esse chamado. Sabemos que somos o Senhor. Sabemos que o Senhor nos resgatou. Sabemos que o Senhor nos salvou. Sabemos que o Senhor deu a sua vida por nós.
mas nós precisamos entender o propósito do ir, o propósito do cumprir essa grande comissão de servir ao Senhor. Queremos servir ao Senhor, queremos estar onde o Senhor está. O Senhor possa abrir nossa mente, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para que possamos seguir o Senhor, guardar, enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Fala o nosso coração nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, seguir a Cristo não é apenas um ato de crença. Às vezes a gente acha que eu creio em Cristo. Creio em Deus, até o diabo crê. Creio que Deus existe, até o diabo crê. Crer em Deus não é uma crença nominal. O que nós mais temos hoje são cristãos nominais. Cristãos que se dizem cristãos. O Brasil é um país cristão, mas na verdade é só nome. Não vivemos como cristãos, não agimos como cristãos. A nossa fé, ela precisa sair do ponto de ser nominal para uma fé de ação. Temos que sair da crença em Cristo somente para o agir. Se eu creio em Cristo, eu preciso agir como Cristo determina. E a palavra de Deus diz lá, no versículo 25, diz assim: aquele que me ama, aquele que ama a sua vida, perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Aí ele continua: quem me serve precisa seguir-me. Quem serve a Cristo precisa seguir a Cristo. Quem serve a Cristo precisa agir como Cristo agiu. A própria palavra diz: cristão são os pequenos cristos. Temos que sair da posição de um cristianismo nominal, o cristianismo aonde eu vou no culto ao domingo, aonde eu faço às vezes o meu devocional, para o cristianismo de ação. Jesus nos enviou ao mundo como discípulos e testemunhas dele. Talvez, irmãos, a gente acha que agir, eu estou falando isso sempre aqui, porque agir não é ter um título. Agir não é ser pastor, agir não é ser ministro de louvor, agir não é ser alguém que tem autoridade na igreja. Não! Agir é ser alguém que serve a Cristo aonde está. No seu trabalho, na onde você estuda, onde Deus te colocou. Mateus capítulo 28, Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A grande comissão está aí. Nas últimas palavras de Jesus, no livro de Mateus, ele disse isso: olha, vão e façam discípulos. Nós precisamos ir à nossa família, nossos pais, nossos filhos, nossos tios, parentes. Nós precisamos ir a quem está ao nosso lado. Quantas pessoas nós nos encontramos por semana? Será quantas? Vocês já fizeram as contas? Se a gente consegue determinar algo por aqui, eu nunca vi esse estudo. Vamos supor aí que, no mínimo, dependendo do que você faz, 30 pessoas você tem contato por semana? Caixa de supermercado, local de trabalho, posto de gasolina. 30 é pouco ou 30 é muito? É pouco. É pouco. Quantas pessoas nós nos encontramos? Nós precisamos ir, irmãos. Nós precisamos fazer discípulos. Não é somente para os missionários. Não é somente para aqueles a quem nós enviamos. É bonito a gente falar assim: nossa, nós sustentamos um missionário na África. Não é bonito? E é prazeroso, e temos que fazer isso mesmo. Mas eu te falo, irmãos, numa cidade que tem 110 mil habitantes, 110 mil habitantes, vamos chutar alto para a gente ficar feliz? Vamos chutar alto, bem alto. Lá você tem 30 mil evangélicos dentro das igrejas. Chutei muito alto, irmão? Há espaço. Muito alto, né? Mas se chutamos alto, 30 mil, tem 80 mil que precisa de Cristo. 80 mil pessoas. Estava fazendo um estudo, a região de Lavras, no raio aqui de mais ou menos 120 quilômetros, tem mais de 320 mil pessoas.
320 mil pessoas no raio aqui de mais ou menos 110, 120 quilômetros. É muita gente. Isso que eu estou chutando baixo. Os missionários, Deus os chamou para uma terra distante ou próxima. Mas nós precisamos entender que nós somos missionários em lavras. Nós somos enviados por Deus em lavras. Nós somos enviados por Deus para poder pregar o evangelho nessa cidade. Precisamos ir. Isaías tinha um coração disposto a ir. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? A resposta de Isaías é: eu vou, eis-me aqui, Deus. Não peça a Deus para Deus te usar. Faça uma oração para Deus: Deus me usa. Me faça ter frio na barriga. Me faça uma tremedeira. Me faça ter medo de pregar o teu evangelho, mas a hora que eu pregar, as pessoas vão chorar, as pessoas vão receber o Senhor, as pessoas vão entregar suas vidas ao Senhor. Rafael me ligou e disse: pastor, eu vou começar uma célula na minha casa. Eu falei assim: glória a Deus, irmão. Eu vou começar uma célula na minha casa porque Deus tem me enviado pessoas. É isso. Aqui a gente não chama de célula, a gente chama de grupo de comunhão, porque não tem o peso da multiplicação, né? É só para ter comunhão, ensinar os irmãos e estar em comunhão e discipular. Aí eu saio de férias, vai voltar e vai começar um GC na sua casa, na casa dele. Irmãos, abra a sua casa. Abra a sua casa, sem pressão. Se tiver 2 pessoas por semana, se tiver 10 pessoas, abra a sua casa, chama seus amigos, chama seus vizinhos e pregue o evangelho. Nós precisamos ir, não é o outro. Quem há de por nós, a quem enviarei? Eis-me aqui, Deus, mas envia o Breno. Às vezes a nossa resposta é assim: eis-me aqui, mas envia aquele ali. Não, irmão. Eis-me aqui, envia-me. Não é resultado. Amém? Amém. Não é sobre quantas pessoas você ganhou para Jesus, porque nós não ganhamos ninguém. Se Deus não abre a mente, se Deus não toca no coração, se Deus não mostra a sua glória e graça para eles, você acha que é a gente que convence alguém, irmão? Você acha que não? Nós só instruímos, nós só ensinamos. Eu não estou conseguindo convencer a sair nada dentro da minha casa. Isso é fato. Eu não consigo convencer meus filhos. É fato. É fato. Não dá, irmão. Cada um tem um pensamento. Se não é Deus, que mais o evangelho? A nossa função é só pregar. A nossa função é só ir. Nós precisamos ir, irmãos. Nós precisamos ir. Abraão, Deus chamou para sair, saiu sem medo. Saiu da sua parentela, saiu do meio do povo que Deus não queria. O povo que Deus não queria abençoar naquele momento, né? Porque é o povo de Deus. Saiu e Deus usou. E assim vai, irmãos. Os discípulos. Hoje eu falei sobre isso aqui pela manhã no café entre irmãos. Na pesca maravilhosa. Quando Jesus entra na nossa vida, algumas coisas acontecem. E a primeira coisa que acontece, quando Deus entra na nossa vida, Deus muda o nosso dia. Deus muda a forma de como nós vamos viver. Algo acontece, não vai ser a mesma coisa. Os pescadores estavam pescando, lavando as redes, um dia ruim de serviço. Jesus entra. Pedro fala assim: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro já estava guardando as redes, irmão. Pedro estava indo embora, uma pesca frustrante a noite toda. E Pedro obedece a Deus, a Jesus, né? Deus obedeceu. Pedro obedeceu Jesus. E pelo fato de obedecer Jesus, o milagre aconteceu. E olha que Pedro obedece a Jesus, mesmo com a noite ruim, uma noite frustrada, ele obedeceu a Jesus, e ao obedecer a Jesus ele viu o milagre, e ao ver o milagre ele falou assim: olha, a partir de hoje você não é mais pescador de peixes, e sim de homens. Todo homem e toda mulher que tem um encontro com Jesus, todo homem e toda mulher que de fato encontrou com Cristo e obedeceu a Cristo, se torna um pescador de homens. O fato é que nós encontramos com Cristo, mas não queremos obedecer a Cristo. Quem não obedece a Cristo não vê milagre, e não vendo milagre, tem medo de pregar.
Mas quem viu milagre mesmo uma vez na sua vida? Quem sabe quem que é Deus? A sua vida muda, a sua vida fica outra vida e você fala assim, a partir de hoje eu prego esse evangelho. Nós precisamos, irmãos, assim como os discípulos, largar os nossos paradigmas, os nossos medos e dizer, Senhor, a partir de hoje eu me tornarei um pregador do evangelho. Eu vou fazer discípulos do Senhor. Eu vou pregar o evangelho do Senhor, eu vou ser um servo do Senhor. Pense em Paulo, irmão. Um encontro de Paulo com Cristo mudou a história desse homem. De perseguidor, ele se torna um dos maiores apóstolos que a história da igreja já teve. Por causa de um encontro com Deus, ele entendeu o seu chamado. A pergunta que eu faço para nós essa noite é: nós temos disposição para obedecer o chamado de Deus no índio? Você pode dizer ao seu coração, Senhor, eu quero ir. Senhor, eu quero pregar o evangelho. Senhor, eu quero fazer. Pastor, eu não sei. Não estamos falando disso, irmãos. Porque simplesmente a gente orar e falar assim, Deus, põe palavra na minha boca quando eu for pregar alguma coisa. Me instrua, me ajuda. Podemos dizer, irmãos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, como podemos cumprir o chamado de Deus? A primeira coisa é indo. Cumprir o chamado de Deus precisa ir. Precisamos ir. Nós somos chamados para ir. Segundo ponto que eu quero falar com vocês. Como que eu posso cumprir o meu chamado? Nós somos chamados para orar. Nós somos chamados para orar. A oração tem poder. A oração muda a história. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz, orai sem cessar. 24 horas em oração, 24 horas em Deus, 24 horas buscando a Deus. Irmãos, a oração não é apenas um complemento da vida cristã, ela é a sua base. A oração, não existe crente que não ora. Não existe crente que não esteja 24 horas ligado com Deus, o trabalho. Desculpa, talvez eu estou forçando muito, né? 24 horas assim, o meu desejo no nosso coração é ser 24 horas ligado em Deus. Orando a Deus, dirigindo, trabalhando, buscando ao Senhor. Nós precisamos orar o tempo todo. Nada no reino de Deus acontece sem oração. Todos os maiores chamados de Deus na Bíblia começou com oração. Todos os grandes homens de Deus, antes de ir fazendo alguma coisa, orava. Isaías estava orando, Abraão estava orando, Noé, Deus veio falar com ele. Mas os maiores chamados têm que ser debaixo de oração. Na hora que você estiver orando, Deus vai vir e vai te dar uma direção. Na hora que você estiver orando, Deus vai te pegar de tal forma e falar assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O mundo está cheio de horror. Mas agora eu vou fazer. Sabe, muitos querem servir a Deus, mas negligenciam o primeiro passo. Quer servir a Deus? Comece com o joelho no chão. Quer ver as pessoas ao seu redor transformadas? Comece com o joelho no chão. Orar não é fácil, irmão. Orar é um chão. Orar é a mesma coisa que lançar palavras no seu futuro. Oração é você pegar uma folha, uma carta escrita e lançar lá na frente. 1 ano, 2 anos, 3 anos depois você vai lá e vai encontrar com essa carta. Isso é oração. Nós não sabemos como Deus quer mover, mas a gente precisa entender que a oração procede à missão. Mateus capítulo 9, versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Não sei se vocês já perceberam isso, mas em quase todos os cultos a gente faz essa oração aqui. Em quase todos os cultos aqui, eu falo para vocês, de 4 a 5 cultos por mês, ou encontros aqui, 3 ou 4 deles nós fazemos essa oração aqui. E vocês percebem alguma coisa diferente? O que Deus tem
enviado para nós, irmãos. O que Deus tem mandado aqui, vocês são fruto de oração, irmãos. Vocês não estão aqui porque é o pastor Flávio que prega, vocês não estão aqui porque é o Breno que prega, vocês não estão aqui porque é o Clésio que faz louvor, vocês estão aqui porque Deus enviou vocês para esse lugar. Vocês saem da sua casa para ouvir, não vou começar não, mas para ouvir um gado. Vocês saem da sua casa para ouvir o pastor Flavinho. Não, irmão, vocês saem da sua casa para ouvir a palavra de Deus. Vocês saem da sua casa porque Deus enviou vocês para esse lugar. Nós precisamos orar todos os dias pedindo a Deus. Deus envia trabalhadores. Jesus, a gente tem que entender que Jesus é o modelo de oração. Jesus em todo momento se retirava para orar. Jesus nas maiores, nas melhores, nas piores fases da vida dele, estava orando. Que oração maravilhosa do Getsemane. Oração onde ele conseguiu obedecer a Deus. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Mas, de tudo, faça a tua vontade. Irmãos, nós precisamos ter uma igreja que ora. Nós precisamos ser um povo de joelho no chão. Nós precisamos ser um povo que teme a Deus. Sua vida não vai dar certo se você não orar. Presta atenção no que eu estou falando. Sua vida não vai dar certo se você não orar. Porque é na oração que Deus te direciona. É na oração que Deus te mostra. É na oração que Deus molda a sua vida. Às vezes os irmãos vêm pedir aconselhamento. Eu falo assim, mas você está orando? Não ora, irmão. Pastor, meu casamento está ruim, você está orando com sua esposa? Não, olha que você brigar com ela, irmão. Espera passar a raiva, senão você vai pedir para Deus matar, né? Alguém vai te orar. Mas espera passar um pouquinho, 1 hora, 2 horinhas, e fala assim, mulher, vem cá. Homem, vem cá. Dá a mão para ele, para ela, e ora ao Senhor. O Senhor abençoe meu casamento. Muda a nossa vida, muda a nossa história. O Senhor abençoe meu filho. Sabe, nós vamos entender que a oração muda a história. Moisés, Daniel, a Bíblia é clara para nós, a Bíblia mostra grandes coisas para nós, e tudo que está na Bíblia que deu certo são homens orando a Deus. São homens com intimidade com Deus. Eu não sei o que esse povo orava, alguma coisa aconteceu, eu sei o que eu oro e o que Deus tem feito na minha vida. Você sabe o que você ora e o que Deus tem feito na sua vida. Uma das formas de servir a Deus é oração intercessória. Daniel orava constante. Moisés, oração intercessória pelo povo. Moisés intercedia. Deus, se eu não for, eu vou. Salve esse povo. Irmãos, nós precisamos orar. Nossa oração sustenta a igreja do Senhor. Em Atos, a gente vê a oração da igreja primitiva. Cadeias sendo libertas, homens sendo guardados, porque a igreja orava, a igreja crescia porque vivia na oração, no compartilhar do pão. Uma igreja que ora é uma igreja forte no Senhor. Uma igreja que ora, irmãos, nosso grupo de WhatsApp, quando apareceu um pedido de oração lá, separa o que você está fazendo e ora. 30 segundos, imagina que aparece o pedido lá, separa, Senhor, nós oramos aqui agora pelo irmão Joãozinho, cura ele agora, transforma ele agora, em nome de Jesus, amém. Talvez você está trabalhando, você não pode gastar muito tempo em oração. Quando surgiu um pedido de oração na sua vida, é agora, porque depois talvez não tenha tempo. É agora, nós precisamos orar, nós precisamos fazer, nós precisamos viver em oração. O que devemos orar? Como devemos orar? Pastor, não sei orar o quê? Vamos lá, começa a orar pelos obreiros missionários do Senhor, pelos homens de Deus. Começa a orar pelos perdidos. Começa a orar mesmo, Senhor, salva os perdidos dessa cidade, transforma essa cidade. Começa a orar pelos necessitados. Começa a orar, irmão, tem vários meios para você orar. Começa a orar por avivamento, despertamento da igreja. Quantos querem ver o avivamento do Senhor? Comece a orar por isso, Senhor, aviva essa cidade, levando um homem de Deus, levando uma mulher de Deus. Talvez você não quer se levantar, mas você quer ser o intercessor desse homem que levantou. Deus levando um homem, uma mulher de Deus, levando um jovem. Avivamentos começaram com oração. 1, 2, 3 pessoas.
E avivamento não tem dia, não tem hora marcada. Se alguém marcar um dia, hora do avivamento, não vai, porque é mentiroso. Avivamento é Deus que faz. Nós só oramos e pedimos por avivamento. Deus aviva, Deus aviva, Deus aviva. Deus transforma essa cidade, muda essa cidade. Quem sabe, irmãos, os avivalistas podem ser nossos filhos. Quem sabe os avivalistas podem ser nossos netos. Quem sabe? Não sabemos. Mas nós acreditamos. Nós precisamos orar. O dom de oração, você sabia que tem irmãos que têm esse dom de oração? Que consegue passar 4, 5 horas de joelho no chão orando ao Senhor. Tem irmãos que são diferenciados. Tem irmãos que gastam tempo em oração. Talvez o seu chamado é esse. Talvez o seu chamado é esse. Vidas podem ser mudadas, vidas podem ser transformadas. Talvez Deus está te chamando a orar. Talvez Deus está te chamando, irmãos, a ter intimidade com Ele a tal ponto que a oração sua vai mudar a história de homens e mulheres no mundo. Talvez você é esse homem, essa mulher que vai clamar. Teve um avivamento, que eu não lembro qual é. Meu Deus do céu. Me ajuda aí. O pai do rapaz trabalhava numa carvoaria. Como é que chama, pastor? Eu peguei lá em Bituruna. O avivamento de País de Gales. Quem que é mesmo? Eu não guardo o nome, gente. O avivamento de País de Gales. Quem é o nome? Ah, ninguém vai ser bonito. Pesquisa no Google aí pra mim, depois enquanto eu vou falando aqui. Quem? Evan Hobbit, isso mesmo, né? Evans Robert. Evans. Como é que é isso mesmo? Evans Robert. Ele era um jovem de poucos anos. O pai dele sofreu um acidente numa carvoaria. E o fato do pai ter sofrido um acidente, ele precisou ir trabalhar nessa carvoaria. A Bíblia dele era pretinha, de santo carvão, e trabalhava ali no país de Gales. E tinha os outros pastores, já mais doutorados, em outro lugar, clamando por um avivamento no país de Gales. E esse jovem, esqueci o nome de novo, eu sou ruim para isso. Evan Robert. Ele foi tocado por Deus numa madrugada. Então, o fato de ser tocado por Deus em uma madrugada, de 4 horas da manhã, por anos, ele acordava todos os dias, 4 horas da manhã, ele sentia poupado a presença de Deus no quarto dele, orando, até que um dia ele conseguiu ir num culto desses pastores que estavam orando por avivamento. E naquele dia, Deus deu uma palavra para eles, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E essa palavra foi tão impactante que na tradução da língua deles era torcer mesmo o joelho, não era ajoelhar, era que eles não conseguiam ficar de pé. E nesse culto, onde Evan Hobbs e mais pastores que não se conheciam começaram a clamar, Deus juntou eles e o culto foi tão poderoso que o avivamento do país de Gales se transformou na salvação de um país inteiro. Anos, pastores orando aqui que Deus levantasse alguém. Deus foi lá na carvoaria, pegou um jovem, começou a falar com ele, alguém improvável, alguém que ninguém conhecia, alguém que o mundo não sabia quem era, mas Deus conhecia, porque Deus estava no quarto dele todo dia às 4 horas da manhã, de 4 até 10 horas da manhã, por causa de oração de homens que pedia a Deus o avivamento. Eu não sei, irmão, talvez você pode ser esse que começa um tempo de oração na sua vida. Ou talvez você pode ser esse que Deus vai levantar para conduzir um avivamento de uma nação. Só ora, irmão. Talvez você foi chamado para orar. Nós somos chamados para enviar. Deus nos chamou para enviar pessoas. Romanos 10, 14, 15 vai dizer assim: como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam as coisas boas. Irmãos, nós precisamos enviar pessoas para missões. Nós precisamos enviar pessoas para a pregação do Evangelho. É da igreja o papel de treinar. É da igreja o papel de enviar.
É da igreja o papel de discipular pessoas para o envio. Talvez você fale assim, pastor, será mesmo? É, irmão, é o mesmo seu papel. Se chegar alguém perto de você e falar o seguinte, olha, Deus está me chamando para ser pastor. Se o seu filho chegar para você e falar assim, Deus está me chamando, pai, para ser missionário, qual vai ser a sua resposta? Filho, vai não, vai estudar primeiro. Se algum irmão chegar aqui e falar para você assim, me ensina a pregar. Irmão, estou pensando em virar um pregador. Qual é a sua resposta? Não, mexe com isso não, você agora trabalho. Mexe com isso não. Irmãos, nós temos que estar motivando os irmãos, nós temos que pensar em envio todos os dias. Nós temos que pensar em expansão da igreja, nós temos que pensar em abrir grupos de comunhão em todos os lugares, nós temos que pensar e falar assim, olha, vão e façam discípulos. Com responsabilidade, amém? Amém. O que eu mais vi na minha vida é neófitos sendo enviados. O que eu mais vi na minha vida é novos crentes naquele fogo, naquela paixão sendo enviados e dando problema. Sendo frustrados, machucados, talvez homens e mulheres com grandes potenciais, mas que não soube esperar o tempo do ensino, o tempo do preparo, o tempo onde Deus vai formatar, o tempo onde Deus vai treinar. Deus treinou vários homens na Bíblia. Nós vemos a igreja enviando, a igreja treinando, nós vemos a história de Timóteo. Que história maravilhosa desse jovem que foi chamado por Deus. Nós precisamos estar em mente que o envio é papel da igreja. Nós precisamos estar em mente que nós precisamos formar os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças desde já, para entender que elas são enviadas e chamadas por Deus. O maior erro da igreja, no nosso tempo, é ensinar os nossos jovens que eles precisavam ganhar dinheiro primeiro. O maior erro da igreja, nos nossos tempos, eu estou falando do tempo meu. 2004 eu me converti, já tinha vindo um pouquinho para trás. Não, você precisa ganhar dinheiro primeiro, você precisa disso. Nossos jovens hoje não querem ser mais pastores. Os nossos homens hoje não querem ser mais pastores, porque focaram na vida profissional e esqueceram do seu chamado. Focaram no dinheiro. Não sou contra isso, amém, irmão? Não estou pregando, não estou falando de você largar o seu emprego, nós precisamos ser responsáveis por isso. Deus nos deu família, nós vamos cuidar disso. Mas não é, o nosso chamado não é ganhar dinheiro, irmão. O nosso chamado não é ficar rico. O nosso chamado é glorificar a Deus com a nossa vida. Aleluia. Muitos jovens ficaram ricos e hoje nem sequer olham para dentro da igreja. Muitos homens e mulheres que tinham chamados potenciais, mas a igreja ensinou que eles deveriam ganhar dinheiro. E hoje estão aí, cheios de dinheiro. Não ajudam as obras missionárias, não ajudam ninguém, são frustrados, decepcionados, porque a igreja botou na cabeça deles que eles tinham que crescer. Porque para pregar o evangelho você tinha que ser alguém. Para pregar o evangelho você tinha que ter uma formação. Isso eu vi de perto e não acontecer. Isso eu vi de perto, a minha experiência de vida, eu vi homens de Deus caindo, porque falaram para eles que eles tinham que fazer uma faculdade. Falaram para eles que não seriam respeitados somente por serem homens de Deus. Cada um tem um chamado, cada um tem uma história. E nós precisamos enviar, nós precisamos treinar os nossos irmãos. Nós precisamos mostrar para os nossos irmãos que não é ser, que não é ter, mas é ser. Há uns anos atrás eu ouvi uma pregação que pastor tem que ter muito dinheiro. Porque se o pastor anda de Fusca, ele não tem fé. Se anda de carro bom é porque Deus abençoou o pastor. Quem já ouviu isso? Não é isso, irmão. Não é isso. A igreja está focada no ter primeiro. No ter. Nós não podemos focar no ter. Nós temos que ser. Nós temos que ser aqueles que enviam. Nós temos que ser aqueles que treinam. Talvez você não vai enviar, mas a sua história de vida, o que você conhece, você vai treinar pessoas para serem pregadores do Evangelho. Você vai treinar pessoas para serem homens de Deus, mulheres de Deus, pais
esposas de Deus, mães de Deus. A igreja não pode perder o foco no treinamento e no envio, amém? A igreja não pode perder o foco em capacitar, em cuidar, em nutrir os irmãos. Pastor, mas eu não quero ser enviado. Se você é pai e mãe, se você é pastor do seu filho, da sua filha. Vocês são pastores da sua casa. Vocês são pregadores da sua casa. Vocês são sacerdotes. A mulher sabe que edifica o lar dentro da sua casa. Nós fomos chamados para ir, irmão. Somos para ser enviados. E por último, eu quero falar sobre uma outra forma que a gente tem de ir também. A outra forma que nós temos de ir é contribuindo. Mateus capítulo 25, 37 a 40 diz assim: então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, e nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Irmãos, quando nós temos o ato de abençoar as pessoas, o seu dinheiro ele não é seu. Presta atenção nisso. O seu dinheiro ele não é seu, o seu dinheiro é de Deus. Ah, eu já dei meus 10%, eu já dei o dízimo, eu já dei a minha oferta, o resto eu faço o que eu quiser. Não, irmão, tudo é nosso, é de Deus. Tudo é do Senhor. Contribuir é uma forma de ir também. Contribuir é uma forma que Deus nos deu para abençoar o reino dele. Tem algumas pessoas que estão chamadas para pregar, tem outras que Deus vai chamar e vai dar empresas, e vai dar dinheiro, e vai dar trabalhos, e vai dar tudo. Mas o seu dinheiro não é seu, é de Deus. E falar de dinheiro, irmão, dói. Falar de dinheiro, às vezes, magoa algumas pessoas. Falar de dinheiro na igreja hoje é proibido, mas sabe por quê? Porque o dinheiro virou Deus. E não toca no meu Deus, porque se tocar no meu Deus, eu fico bravo. Talvez ache que eu estou doido de falar que todo o meu dinheiro é de Deus, irmão. Todo o seu dinheiro é de Deus. Não estou falando de você trazer tudo para a igreja, não. Não entenda mal. Eu estou falando que Deus está te dando bens para você abençoar. Deus está te dando riquezas para você abençoar. Cada um dá conforme o que tem. Quem tem pouco não vai dar muito. Quem tem muito também não vai dar pouco. Quem tem muito dá muito. Quem tem pouco dá pouco. Mas o que é pouco e muito? É proporcional. O que é mais difícil, irmão? Dar dízimo do salário mínimo ou dar dízimo de 10 mil reais? É óbvio que dar dízimo do salário mínimo é mais difícil. Mas não é valor, irmão. É coração. É coração. É ver alguém passando necessidade. É falar assim: olha, eu vou te abençoar. Nós sabemos, irmãos, que tem coisas que a gente não deve ficar dando de qualquer jeito. Porque talvez a gente está sustentando vícios dos outros. Eu moro aqui perto da 14. E quantas vezes eu vejo pessoas recebendo fralda e trocando a 14. Sanduíche, irmão. Essa semana, quem estava aqui? Quem é que veio aqui? Foi o Luciano. Não tô falando isso para glória minha, tá? Um menino de rua aqui que eu conheço. Ô pastor, tô com fome, você não me dá 2 pão com mortadela? Foi assim: vou ver. Aí fui lá e saí para comprar o meu café. Fui lá, comprei 4 pão com mortadela, comprei um suco. A hora que saiu, falou assim: tô indo para a igreja, quero tomar café com você. Vai lá. Falou: daqui a pouco eu chego lá. Irmão, estou esperando o cidadão até agora. Quase que eu e o Luciano comemos o pão aqui. O suco o Luciano bebeu, mas o pão a gente tomar café. Estou esperando ele aqui até agora. Eu vi a minha roupa só: você está me devendo café, hein? Não, pastor, não deu. Eu falei assim: irmão, você acha que ele ia pegar esse pão e ia comer? Não. Um pão com mortadela
um traficante, 3 horas da tarde, com suquinho gelado, desce bem. Desculpa, irmão, mas ele ia trocar na boca. Ele ia trocar. Um outro esses dias me parou, pastor, porque aqui é muito irmão, então eles não me conhecem. Tô com fome, então vem que eu vou te dar uma bolacha. Aí eu fui lá, eu abri a bolacha, porque eu tô ficando pegar a bolacha aberta, né? Porque eu quero ver você comendo. Eu quero ver você comendo. Não, pastor, comigo comer mesmo, tô com fome, pode comer. Não dá, irmão, tem coisa que não dá. Porque quando eles vão trocar, ah, mas eu dou, eles se viram o que faz. Tem pessoas, irmão, tem viúvas aí que estão passando necessidade. Tem viúvas que precisam do nosso dinheiro. Tem viúvas que têm salário mínimo, tem 3, 4 netos para cuidar de casa, os filhos ajudam. Tem muitas coisas que você pode fazer com o seu dinheiro. Tem muitas coisas que você pode entregar ao Senhor com o seu dinheiro. O seu dinheiro abençoa vidas. Sabe, o seu dinheiro, ele muda a história. Sustenta a obra do Senhor, envia missionários. Nós vamos começar a partir de março com um projeto. Nós estamos com 2 missionários que não moram aqui em Lavras. A gente quer ajudar eles. Semana que vem nós vamos começar. Talvez eu vou falar no curso ceia, tá? A respeito deles. Nós vamos levantar uma oferta para eles. Nós vamos começar a ser uma igreja que abençoa também. Já temos feito isso. Mas nós queremos juntar toda a igreja junto para a gente poder abençoar missionários, abençoar homens e mulheres que estão dando sua vida pelo Evangelho. Sabe, irmãos? De tudo isso que eu falei aqui, eu não sei qual é o seu chamado. Não sei se você é aquele que vai. Não sei se você é aquele que vai orar. Foi chamado para orar. Não sei se você é aquele que foi chamado para treinar. Ou se você é aquele que foi chamado para doar financeiramente. Essas são as 4 formas que a gente tem de fazer missões. Nenhuma delas é fácil. Porque ir não é 2 horas por dia, por semana. Orar não é 10 minutos por dia. Ensinar não é uma vez por mês. E entregar dinheiro na igreja não é entregar esmola e achar que está fazendo muito. Quem foi chamado para alguma dessas 4 coisas, foi chamado para doar suas vidas para isso. Foi chamados para entregar tudo. Se é para ser um enviado, é óbvio, irmão, que nós temos hoje tempos e tudo e ajustando, mas o seu coração queima por ser enviado. Ele trabalha porque tem que sustentar a casa, mas é a primeira oportunidade que der. Eu estava conversando com o irmão essa semana, ele falou assim para mim, pastor, se puder trocar o meu salário com o que eu ganho hoje, para mim vir trabalhar na igreja, tem que entregar, eu viria. Sem nada mais. Tem pessoas que trabalham porque precisam trabalhar e a igreja não consegue sustentar. Nenhum dos 4 pontos que eu falei aqui, tem N pontos, são fáceis. Orar, você vai gastar 2, 3, 4 horas por dia orando por missões, orando pela igreja, orando pelos irmãos. Ensinar, você vai gastar 3, 4, 5, 6 horas por semana, 10 horas por semana ensinando, estudando, ensinando, mostrando. Entregar dinheiro na igreja, se Deus chamou para te dar, para fazer isso, eu conheço irmãos que têm esse dom, que amam. Não tem, irmão, desafio para eles. Não tem valor. Onde que precisa? É isso. E Deus, essas pessoas que têm dons para dar dinheiro para a igreja, Deus prospera muito, sabia? Deus dá muito dinheiro para esses irmãos. Porque quanto mais dinheiro Deus dá, mais é do reino, mais é para Deus, mais é para Deus, mais é para Deus. Em nenhum desses 4 pontos que eu falei, você vai ter o coração quente. Eu não sei para o que Deus chamou, irmão. Eu só sei que Deus chamou para alguma coisa. Eu não sei para o que Deus chamou. Eu só sei que Deus chamou para ir, orar, ensinar, e enviando, né? E doando. Abre o seu coração para alguma dessas áreas e deixa Deus te usar. Porque cada um faz a sua parte. Quem normalmente está indo, não tem condição de gerar recurso. Aí o que está trabalhando lá, que Deus chamou para dar dinheiro, vai dar recurso. Às vezes, esse que está orando por não ganhar mais dinheiro. Velho.
Deus prospera o irmão tal, prospera tal, dá dinheiro para ele, para a gente possa dar para a igreja. Talvez vai ter aqueles irmãos que vão gastar horas e horas com 2, 3 pessoas ensinando, discipulando. Sabe? Eu não sei qual é o seu chamado. Talvez muitos aqui não sabem, mas a igreja Teu Reino. Quantos sabem por que a igreja Teu Reino chama Teu Reino? Levanta a mão. Quem não sabe? Quem não sabe por que a igreja Teu Reino chama Teu Reino? A igreja Teu Reino chama Teu Reino porque... Quantos anos atrás, Breno? Me ajuda aí, uns 8 anos atrás? 2015, né? 9, 10 anos atrás, Deus me deu uma palavra. E a palavra que Deus me deu foi... A gente estava assumindo uma juventude na época, trabalho de sábado, cuidando de jovens. E eu estava saindo de uma igreja para outra. Eu perguntei para Deus, onde foi que eu errei? Porque às vezes a gente que erra e fica colocando culpa no pastor. Pastores também erram, né? Com certeza. E às vezes aí eu falei, Deus, onde foi que eu errei? Deus falou comigo, você errou porque você focou na missão. Um dos seus erros foi que você focou na missão. Você vai ser líder de célula, líder de 100, líder de 200. Grito de guerra, pai, aquele negócio todo. E vender paçoquinha na rua, só na missão. Aí Deus falou comigo, você errou porque você focou na missão e não focou no reino. A partir de hoje você entrega o reino e quem dá a missão para cada um deles sou eu. Por isso a igreja chama Teu Reino. A juventude chamava Teu Reino, nossa missão. Mas a igreja com o nome desse tamanho não ia ficar bom. A igreja Teu Reino, nossa missão. Então a igreja diminuiu para Teu Reino porque o foco nosso é o reino de Deus, é pregar o evangelho. É chegar no culto de domingo, irmãos. Desculpa os visitantes, talvez você queria vir aqui e receber uma palavra que seria abençoado, que Deus iria abrir uma porta para você. Mas nós pregamos tudo aqui. Né? E a gente foca no reino de Deus. Não sou eu que vou falar para você o que você tem que fazer. Não sou eu, pastor Flávio. Tem 10 anos que eu trabalho dessa forma. Não é eu que vou falar para você, vai para a recepção, vai para isso, vai para aquilo, vai para o louvor. É você que vai falar, Deus, pastor, Deus está me chamando para fazer isso. Deus está me chamando para fazer aquilo e você vai fazer, porque essa é a sua missão, esse é o seu chamado. Você tem um chamado, você tem uma história, né, irmãos? Amém. Vamos entender a mensagem de hoje. Deus possa nos usar muito. E Deus possa te usar muito. Seja usado por Deus em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar para a gente poder encerrar. Então, domingo que vem, se você não for para sítio, não vou falar nem carnaval, porque ninguém que pula carnaval não, né, irmão? Mas é crente. Se você não for para o sítio, se você não for viajar para casa de algum parente, algum amigo, nós vamos começar uma série nova de mensagens no domingo que vem sobre as igrejas do Apocalipse. E eu quero convidar os irmãos aí a estarem aqui juntamente conosco, amém? Estenda suas mãos, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nos chama aí. Te agradecemos por essa série de mensagens que encerramos hoje. E o Senhor falou no nosso coração em 4 domingos sobre sermos usados pelo Senhor. Chamados, Senhor, para servir o Senhor em santidade. Chamados para servir o Senhor da forma que agrade ao Senhor, Pai. Eu te peço, abençoa os meus irmãos. Ministre sobre eles a tua bênção, glória, amor e favor. Que eles possam ser cheios do poder, da verdade do teu evangelho, da autoridade do Senhor na vida deles. Que eles possam ir na forma que o Senhor chamou. Talvez aqueles que serão enviados, aqueles, Pai, que serão chamados a orar pela tua igreja, aqueles que estão chamados, Senhor Deus, a treinar pessoas para enviar, aqueles que estão chamados a contribuir. Pai, o Senhor sabe de cada um, do coração de cada um e do desejo de cada um. Que o Senhor abençoe os meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe e que possamos cumprir cada um de nós o nosso chamado. Possamos viver de acordo com a tua verdade, glória, graça, amor e favor. Pai, que o Senhor nos abençoe e nos direcione para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar a palavra do Senhor, então enterrar. Que Deus te abençoe e até domingo que vem, em nome de Jesus.